Poucas partes da Bíblia são tão curtas e, ao mesmo tempo, tão perturbadoras quanto os versículos que mencionam os Nefilim, seres gigantes de tamanho imenso que, segundo antigas tradições, viveram entre os humanos e influenciaram as primeiras civilizações antes do grande dilúvio. A maioria das pessoas apenas passa rapidamente por essas linhas e logo as esquece, mas algumas pessoas olham mais a fundo. Algumas fazem perguntas que muitos evitam. Elas enxergam muito além do que é dito nos sermões comuns das igrejas. E uma dessas perguntas esquecidas é também uma das mais inquietantes. Se esses gigantes realmente existiram, então também existiam mulheres gigantes? Que provas existem dessas supostas mulheres gigantes? Por que elas não são mencionadas nas histórias tradicionais, nem mesmo nas alegações mais ousadas da arqueologia convencional? Neste episódio, vamos explorar caminhos antigos e escondidos, livros proibidos e evidências ignoradas para descobrir se essas mulheres gigantes realmente existiram. E se elas realmente existiram, isso poderia mudar drasticamente a forma como enxergamos a influência desses seres nos primeiros capítulos da história humana, muito antes do dilúvio. Essa ideia gerou debates intensos entre estudiosos e curiosos, tornando-se um dos temas mais intrigantes e controversos ligados à história bíblica. Os misteriosos Nefilim despertam tanto fascínio quanto confusão, e muitas pessoas querem entender melhor o cenário em que essas criaturas estranhas apareceram pela primeira vez. A Bíblia nos diz que os Nefilim eram uma raça de gigantes, nascidos da união entre seres celestiais, muitas vezes descritos como anjos caídos ou vigilantes, e mulheres humanas. Essa história está claramente descrita no capítulo 6 de Gênesis e também mencionada no livro de Judas. Esses versículos levantaram muitas perguntas e uma delas ganhou bastante destaque nos últimos anos. Será que existiram mulheres gigantes? Será que havia mulheres enormes vivendo ao lado dos homens gigantes do passado? Essa pergunta se torna ainda mais urgente quando percebemos que, em quase todos os textos antigos, incluindo a Bíblia e escritos não canônicos, os gigantes são quase sempre homens. E nas lendas de várias civilizações antigas, quando seres de tamanho imenso são mencionados, eles quase sempre são do sexo masculino, enquanto as mulheres gigantes são raramente ou nunca incluídas. Por isso, o mistério das mulheres gigantes continua intrigando pesquisadores e fãs de mitologia. A possível existência delas permanece como uma das maiores perguntas sem resposta, atraindo tanto estudantes das Escrituras quanto apaixonados por lendas antigas. A ausência de mulheres gigantes nos textos sagrados e nas histórias tradicionais torna o assunto ainda mais difícil de entender. Muitas pessoas se perguntam: será que esse silêncio significa que essas mulheres nunca existiram? Ou é possível que os autores antigos as tenham deixado de fora de propósito, talvez por causa de suas culturas ou do que essas mulheres representavam? Alguns acreditam que a falta de menções claras às mulheres gigantes reflete apenas um estilo antigo de narrativa focado nas figuras masculinas, onde os gigantes eram retratados como homens para seguir padrões simbólicos ou mitológicos. Mas para outros, esse silêncio pode apontar para algo mais profundo, talvez indicando que as mulheres gigantes realmente nunca existiram. Em vez de esclarecer, esse mistério acaba despertando ainda mais curiosidade, especialmente entre leitores da Bíblia, estudantes de teologia e pessoas interessadas em explorar os níveis ocultos das Escrituras. Com o tempo, o mistério em torno dos Nefilim e da possível existência de mulheres gigantes inspirou várias interpretações. Algumas são mais cautelosas e tradicionais, enquanto outras são ousadas e especulativas. Mas todas tentam dar sentido ao que pode ter acontecido naqueles dias antigos da humanidade.
Como o tema é muito complexo, não há fatos claros ou provas sólidas que confirmem ou neguem a existência das mulheres gigantes. O que temos são diversas teorias e suposições baseadas em textos antigos e interpretações teológicas tentando explicar esses seres enigmáticos. Uma ideia frequentemente discutida sobre as mulheres gigantes está ligada à crença de que os Nefilim não eram totalmente humanos, mas híbridos nascidos da união entre anjos caídos, chamados de vigilantes, e mulheres humanas. Se esse fosse o caso, então mulheres gigantes poderiam, pelo menos em teoria, ser possíveis. Mas como elas teriam surgido? E qual teria sido o papel delas nas lendas envolvendo os Nefilim? Essas perguntas ainda estão em aberto e, para entendê-las melhor, precisamos considerar os diferentes pontos de vista formados sobre o tema das mulheres gigantes. Uma teoria bastante aceita diz que os Nefilim não eram apenas humanos muito altos, mas sim criaturas híbridas, filhos de diferentes tipos de seres, cujas características incomuns os tornavam não apenas enormes em tamanho, mas também únicos em natureza. Sob essa perspectiva, os Nefilim também teriam vivido muito mais tempo do que as pessoas normais daquela época. Segundo relatos antigos, os humanos já tinham vidas impressionantes, muitas vezes entre 500 e 900 anos. Figuras bíblicas como Matusalém, que teria vivido 969 anos, e Noé, que chegou aos 950, são exemplos desses longos períodos de vida. Com base nessa ideia, alguns estudiosos acreditam que os Nefilim tinham uma biologia ainda mais avançada, o que lhes dava uma longevidade muito além da dos humanos comuns. De acordo com essa teoria, os Nefilim poderiam ter vivido até 3 vezes mais do que uma pessoa normal da época. No entanto, esse dom da longevidade poderia ter um preço. Com o tempo, sua capacidade de se reproduzir pode ter desaparecido. Como resultado, eles teriam perdido a habilidade de gerar filhos, o que significava que sua linhagem não poderia continuar nas gerações futuras. Visto dessa forma, os Nefilim eram seres híbridos que não podiam passar suas características adiante. Se eles realmente não conseguiam se reproduzir, então muitos acreditam que não haveria necessidade de mulheres gigantes. Nesse caso, a existência de mulheres gigantes não faria sentido, já que os Nefilim machos não poderiam gerar descendentes. Isso leva a uma possível explicação. Se esses gigantes não podiam criar uma nova geração, então a ideia de mulheres gigantes simplesmente não se encaixava no propósito maior da existência deles. É justamente aqui que começa uma das maiores divergências nesse debate. Se os gigantes eram realmente seres híbridos e incapazes de se reproduzir, então as mulheres gigantes seriam biologicamente impossíveis? Ou será que a ausência delas nas histórias antigas é apenas uma questão de detalhes esquecidos? Essas perguntas ainda são muito debatidas em círculos acadêmicos e históricos, mas até agora nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Uma visão alternativa que permite a existência de mulheres gigantes oferece uma abordagem diferente e questiona a ideia de que apenas gigantes do sexo masculino caminharam pela Terra. Segundo essa teoria, as mulheres gigantes podem ter existido ao lado dos homens gigantes e possivelmente foram suas companheiras. O raciocínio é simples. Se seres tão grandes quanto os Nefilim realmente existiram, variando entre 3 metros, cerca de 10 pés, e até 5 metros de altura, aproximadamente 16 pés. Então, ter relacionamentos com mulheres humanas de tamanho comum seria fisicamente irrealista. A enorme diferença de tamanho tornaria tais relações extremamente difíceis, se não impossíveis, do ponto de vista prático.
Portanto, parece mais lógico que os gigantes precisassem de companheiras de tamanho semelhante para que a reprodução fosse fisicamente possível. Esse argumento ganha ainda mais força quando consideramos a forma como as mulheres eram retratadas, ou muitas vezes ignoradas, nos relatos históricos e bíblicos. Em muitos textos antigos, as mulheres raramente eram destacadas em genealogias ou eventos centrais, principalmente devido à cultura semita antiga, que era fortemente centrada nos homens. Nas tradições bíblicas, por exemplo, as linhagens familiares quase sempre eram contadas por meio dos descendentes do sexo masculino, já que eram os homens que herdavam nomes, terras e legados. Dentro desse contexto cultural, as mulheres, embora importantes na vida cotidiana e nas comunidades, costumavam ser deixadas de fora dos registros escritos. Quando apareciam, seus papéis eram geralmente retratados como secundários. Esse foco masculino não se limitava apenas às genealogias, mas também aparecia em muitos relatos históricos e mitológicos, nos quais as conquistas masculinas eram exaltadas, enquanto as figuras femininas, por mais essenciais que fossem, permaneciam em segundo plano. Com isso em mente, muitos estudiosos acreditam que, quando a Bíblia fala sobre gigantes, a razão de não mencionar mulheres gigantes talvez não seja porque elas não existiram, mas porque o estilo de escrita da época, centrado nos homens, simplesmente não as considerava dignas de registro. Essa visão sugere que a existência de mulheres gigantes não só é biologicamente possível, como também está de acordo com a tendência dos textos antigos de ignorar personagens femininas, a não ser que fossem absolutamente essenciais para a história. A partir dessa perspectiva, faz sentido pensar que os gigantes do sexo masculino poderiam ter tido parceiras femininas, mesmo que isso não tenha sido registrado nos textos. A ideia se torna ainda mais convincente quando analisamos a lógica da reprodução, sugerindo que a raça dos Nefilim não surgiu de um único evento, mas sim de um processo contínuo envolvendo os dois sexos. Mesmo que as mulheres não fossem mencionadas, seu papel teria sido igualmente vital. Para apoiar essa visão, alguns estudiosos e entusiastas da história antiga apontam para outras culturas onde seres gigantes frequentemente tinham contrapartes femininas poderosas. Na mitologia grega, por exemplo, os poderosos titãs eram frequentemente retratados com esposas fortes. Da mesma forma, nas lendas nórdicas e em outros relatos antigos, era comum encontrar personagens femininas com habilidades extraordinárias ou tamanho fora do normal. Esses exemplos, vindos de mitologias ao redor do mundo, reforçam a possibilidade de que mulheres gigantes realmente tenham existido, e que talvez apenas não tenham sido mencionadas nos textos bíblicos por causa das normas culturais da época. Olhando para diferentes tradições culturais, a ideia de mulheres gigantes não era isolada, mas provavelmente fazia parte de uma imaginação coletiva global que incluía seres sobre-humanos de ambos os sexos. A ausência de menções às gigantes nos relatos bíblicos pode não significar que elas nunca foram consideradas reais. Pode, na verdade, refletir o foco masculino das narrativas antigas. Naquele tempo, o poder e as histórias giravam em torno dos homens e de suas linhagens familiares, e as mulheres, mesmo as gigantes, eram vistas como menos importantes e, por isso, não recebiam o mesmo destaque nos registros. Isso também pode ser interpretado como uma forma de preservar estruturas familiares dominadas pelos homens, nas quais a herança e os nomes eram passados pelos filhos do sexo masculino. As personagens femininas eram geralmente deixadas em segundo plano, com papéis menores dentro das histórias. Por isso, essa teoria ajuda a explicar por que não encontramos menções diretas às mulheres gigantes nas Escrituras. Ela sugere que a ausência dessas figuras não prova que nunca existiram, mas sim que foram deixadas de fora por decisão cultural.
Os defensores dessa ideia argumentam que as gigantes provavelmente foram figuras importantes para a continuação da linhagem dos Nefilim, e que sua exclusão dos relatos bíblicos se deve mais a escolhas narrativas do que a uma negação de sua existência. Outra linha de pensamento sobre a natureza dos gigantes na antiguidade propõe que esses seres talvez fossem inférteis. Essa teoria segue algumas ideias anteriores, mas acrescenta elementos novos que valem a pena ser considerados. Ela sugere que os gigantes, como outros híbridos, poderiam ter tido vidas extremamente longas, possivelmente até 3 vezes maiores que a de um ser humano comum da época. Como mencionado antes, personagens bíblicos como Matusalém, Noé e Adão viveram mais de 900 anos, mostrando que a longevidade já era um tema conhecido. Com isso em mente, os filhos de anjos caídos e mulheres humanas talvez tenham vivido ainda mais do que os humanos normais, devido à sua natureza híbrida e ligação com seres celestiais. O ponto principal aqui é que se eles viveram tanto tempo, talvez não precisassem de filhos para continuar sua linhagem. Isso também ajudaria a explicar por que não há menção a mulheres gigantes ou companheiras para os gigantes do sexo masculino. Diferente dos humanos, esses gigantes não precisariam se reproduzir para garantir sua presença ou sua sobrevivência, mesmo após batalhas ou mortes. Assim, nessa visão, os gigantes seriam criaturas de vida longa ou quase imortais, que não dependiam de descendência para continuar existindo no mundo. Suas vidas prolongadas poderiam tê-los permitido sobreviver por séculos ou até milênios. Também é importante lembrar que os gigantes são mencionados novamente na Bíblia depois do dilúvio, o que levanta questões interessantes sobre como eles reapareceram. Muitos estudiosos acham esse retorno intrigante, principalmente porque o dilúvio teria destruído toda a vida, com exceção de Noé e sua família. Muitos que apoiam essa teoria acreditam que os anjos caídos, conhecidos como os vigilantes, voltaram à Terra após o dilúvio e, mais uma vez, tiveram relações com mulheres humanas, dando origem a uma nova geração de gigantes. Algumas interpretações dos textos bíblicos apoiam essa ideia, sugerindo que, mesmo tendo sido punidos, os anjos caídos não pararam de interagir com os humanos após o dilúvio. Ainda assim, mesmo com esse retorno, a quantidade de gigantes começou a diminuir aos poucos com o passar do tempo. Enquanto alguns gigantes continuaram fortes e ameaçadores, sua presença se tornou mais rara, especialmente à medida que começaram a ser confrontados com mais frequência por exércitos humanos. Um exemplo importante aparece em Gênesis 14, que fala sobre uma antiga guerra envolvendo vários reis e 3 grupos diferentes de gigantes. Na história, 5 reis se uniram para lutar contra os gigantes e conseguiram vencê-los. Esse momento é marcante porque mostra não só a queda de alguns gigantes, mas também revela que os humanos podiam derrotá-los. O lento declínio dos gigantes também aparece em outras partes da Bíblia, como na famosa luta entre Davi e Golias. Essa história, talvez o confronto mais conhecido entre uma pessoa e um gigante, faz parte de um padrão maior de humanos vencendo esses seres poderosos. A história de Golias é um dos exemplos mais claros de gigantes na Bíblia. Diz-se que ele tinha mais de 3 metros de altura e foi provavelmente o último grande guerreiro gigante a enfrentar o povo de Israel. Quando Davi o derrotou, não foi apenas uma vitória pessoal. Simbolizou a queda de uma raça de seres que um dia foram temidos, mas que estavam perdendo seu lugar no mundo. A derrota de Golias marcou o declínio de uma criatura que, apesar de respeitada e temida, já não era mais invencível. Mesmo com a queda no número deles, culturas antigas continuaram a falar dos gigantes com admiração. Em alguns lugares, eles eram honrados como deuses ou vistos como descendentes de seres divinos,
Mitos de diferentes partes do mundo frequentemente os descrevem como possuidores de habilidades incríveis ou poderes sobrenaturais. Esses gigantes realizavam feitos heróicos ou quase divinos, às vezes guiando o destino de povos inteiros e ocupando papéis centrais em mitos que explicavam a existência do mundo. Essa admiração mostra como as pessoas imaginavam essas criaturas como forças além da compreensão humana, com força e sabedoria muito maiores do que qualquer pessoa comum. Os gigantes nem sempre eram vistos como ameaças, muitos eram tratados com profundo respeito. Quando as histórias mostravam pessoas e gigantes interagindo, havia muitas vezes um sentimento de admiração ou até reverência espiritual, como se esses gigantes existissem em um plano superior da realidade. Na mitologia grega, a titanomaquia fala sobre lutas épicas entre os deuses e os titãs, destacando a batalha entre diferentes forças divinas. Da mesma forma, os relatos bíblicos sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens mostram uma ligação misteriosa entre humanos e seres poderosos. Essas histórias misturam temas de poder, mistério e algo além da vida comum. Mas com o tempo, os gigantes foram desaparecendo lentamente da memória histórica e das narrativas. Mesmo assim, esse desaparecimento não foi repentino. Foi um processo gradual que marcou o fim de uma era, quando esses seres habitavam a imaginação e os relatos de muitos povos. À medida que os gigantes foram derrotados repetidamente e suas linhagens foram se perdendo, linhagens que, segundo algumas tradições, eram formadas por figuras colossais, um novo capítulo começou. Esse desaparecimento pode ser visto como um símbolo da evolução das civilizações humanas, enquanto os gigantes, antes temidos, eram deixados de lado, esquecidos ou transformados em lenda. No entanto, esse declínio constante não significa que os gigantes fossem invencíveis. Embora histórias famosas como a de Davi contra Golias destaquem sua força, elas também mostram que os gigantes tinham fraquezas. Por mais poderosos que fossem, podiam ser derrotados. Na verdade, muitos especialistas acreditam que essas batalhas eram mais do que apenas confrontos físicos. Eram metáforas. A luta entre humanos e gigantes representava o embate entre o bem e o mal. À medida que os gigantes caíam e os heróis humanos se levantavam, a mensagem era clara. Qualidades como coragem e fé podiam superar qualquer obstáculo. Essas narrativas culturais nos ajudam a refletir mais profundamente sobre o papel dos gigantes no mundo antigo, e especialmente sobre sua relação com as mulheres. Alguns relatos antigos mencionam que os gigantes, em algum momento, tiveram uniões com mulheres, dando origem a descendentes de sangue misto. Mesmo assim, o tema das mulheres gigantes, as gigantesas, quase nunca aparece. Na maioria dos escritos antigos, incluindo a Bíblia, o foco é quase sempre nos gigantes do sexo masculino. A ausência de figuras femininas nesses relatos chama a atenção. Isso pode ser interpretado como uma omissão proposital, moldada pela visão masculina predominante da época. Em muitas culturas antigas, as mulheres eram frequentemente deixadas de fora das grandes histórias, especialmente de mitos e contos heróicos. Mas vale a pena perguntar: o fato de não haver menções às gigantesas prova que elas nunca existiram? Ou será apenas um reflexo do viés presente na forma como as histórias foram contadas? Sem provas claras, não podemos afirmar com certeza que as mulheres gigantes não faziam parte daqueles mundos antigos. Para entender melhor esse assunto, é preciso mais do que apenas ler textos antigos. É necessário investigar os contextos culturais, sociais e históricos que os influenciaram. Se as gigantesas existiram ou não, ainda é uma pergunta em aberto, explorada por pesquisadores, estudiosos religiosos e amantes dos mitos antigos. Alguns sugerem que a relação entre humanos e gigantes nem sempre foi de hostilidade.
Pode ter havido momentos de paz ou até mesmo de convivência, onde humanos e gigantes criaram laços, formando novas linhagens familiares. Outras ideias afirmam que os gigantes eram, na verdade, híbridos, filhos de deuses ou seres angelicais com humanos. Esse pensamento aparece em várias mitologias e é tema de muitos estudos em diferentes áreas. Agora, queremos saber o que você pensa. Você acredita nas antigas histórias sobre gigantes? Será que mulheres gigantes existiram e ajudaram a moldar sociedades inteiras? Ou você acredita que os gigantes eram uma mistura entre o divino e o humano, não sendo totalmente nenhum nem outro? Adoraríamos ouvir seus pensamentos e reflexões sobre esse assunto fascinante. Não hesite em deixar um comentário e compartilhar sua opinião aqui embaixo. Se essa exploração sobre os gigantes antigos, com base nas escrituras e em mitos antigos, despertou sua curiosidade ou trouxe novas ideias, sinta-se à vontade para curtir e compartilhar este vídeo. Fazendo isso, você ajuda a espalhar essas ideias poderosas para outras pessoas que também podem se interessar por elas. E claro, continue com a gente. Nosso próximo episódio, que estará disponível no final deste vídeo, traz novos insights e teorias surpreendentes. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima.